desliga ali então. Muito bem. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite. Foram dadas as notas já, né, dos cultos de final de semana, domingo pela manhã e domingo à noite a ceia, né? Domingo às 18 horas. Hoje nós vamos falar um pouquinho, se tratando de um culto de quarta-feira que a gente costuma a ter assim uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de fé, que possa brotar fé no coração das pessoas. Então nós temos sido alvo de muitas bênçãos nesses cultos de quartas-feiras, e hoje não será diferente. No domingo, pela manhã, escola dominical. Mas vamos então nos pôr de pé, reverência à palavra. Foi anunciado, irmão Natan, Hebreus capítulo 3, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 3, verso 1 e 2. Nos diz assim a palavra: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Veja, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Que o Senhor acrescente as bênçãos desta palavra. Assentai-vos. Não há abismo tão profundo que Deus não possa descer e salvar. Não há. Eu anotei isso hoje, pensei que coisa tremenda isso aqui. Não tem abismo tão profundo, não tem problemas que Deus não possa resolver, solucionar. E abismo profundo que Ele não possa descer e salvar. Nós lemos em Hebreus, capítulo 3, falando que Jesus é um apóstolo e sacerdote. Muitas pessoas não veem isso da maneira que nós vamos mostrar nesta noite. E até nós mesmos tomar Deus em sua palavra. O sumo sacerdote ele é alguém que está autorizado a administrar, executar e aplicar, colocar em vigor. Veja, o que é um sumo sacerdote? Autorizado a executar, a aplicar, colocar em vigor. E você pode perguntar, o que é que Jesus está autorizado para administrar, executar ou aplicar em meu favor? Porque nós lemos aqui que diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele foi enviado para colocar em vigor e executar e aplicar as palavras que você diz. Que você diz. Veja, muitas vezes a pessoa está falando as palavras dele, em vez de falar as palavras, usar sua fé. Vocês vão entender o que nós vamos falar aqui. Por exemplo, você deve declarar o que você quer baseado na palavra de Deus. Porque ele é o sumo sacerdote, irmão Luiz, da nossa confissão. Então você deve de falar, tomar Deus em sua palavra para que ele execute isso para você. Entendeu?
Ele está autorizado, mas ele precisa ouvir aquilo que você quer que ele faça, só que não simplesmente por sua vontade, mas baseado em sua palavra. Veja, chegará um tempo, irmão Luiz, irmão Auri, chegará um tempo que a nossa fé na palavra é que vai fazer as coisas acontecerem, sem mesmo orar, somente falar a palavra, baseado nas promessas. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Você está entendendo? Veja, o profeta pregou essa mensagem dos resultados da decisão. E ele diz: muitas vezes encontramos que as pessoas confiam em seus sintomas. Se elas recebem oração, eu estava para verificar com o irmão José e ver quantas pessoas ontem realmente foram, depois de uma semana inteira de ensinamento evangélico sobre como ser curado, que foram embora e disseram: bem, eu ainda tenho isto. Receberam oração, foram curados e saíram com os sintomas, dizendo: eu ainda tenho isso. E o profeta diz: você provavelmente sempre terá aquilo, vê, se você sentir desta maneira. Mas a fé não vê aquilo, porque ela está confiando no sacerdote da sua confissão. Vamos ver o que é confissão. Veja, você sempre terá aquilo. A fé olha para o que Deus diz. A fé não vê nenhum sintoma de forma alguma. A fé recusa-se a olhar para os sintomas. Você diz: bem, irmão, se os sintomas estão ali, não deveríamos nós dizer que eles estão? Deveria dizer ou não, irmão Paulinho? Deveria nós dizer, se você recebeu oração, e você creu que você está curado, e você sai daqui com os sintomas ainda, a dor que você tinha ainda está aí. Você tem que dizer que você não foi curado, que está ali a dor, ou não? Não pode dizer. Você tem que sair testificando: eu estou curado, eu estou curado, eu estou liberto, eu fui liberto. Porque ele é o sumo sacerdote da sua confissão, onde você está mostrando a fé nele. Veja, você tem que dizer que está ali. O profeta diz: não, não, Senhor, não, ele é o Senhor, ele é o sumo sacerdote de nossa confissão. Hebreus 3, e qualquer de vocês sabe que confessar é professar, é dizer. Você entendeu? Ele é o sacerdote da sua confissão, e confessar é professar, tomar Deus em sua palavra. Confessar e professar são a mesma coisa. Então ele é o sumo sacerdote de nossa confissão. Ele nada pode fazer até que nós primeiramente confessamos que ele o fez. Você está curado em nome de Jesus, você sai dizendo: eu estou curado, mas o sintoma vai estar ali, e você não olha para o sintoma, você olha para a sua fé nesse sumo sacerdote da sua confissão. Oh, irmão, ele nada pode fazer até nós confessarmos que ele fez. Não há cura no homem, não há cura na medicina, a cura está em Deus. Agora veja, irmão, sintomas acompanham, mas você deve saber em quem tem crido e tomar Deus em sua palavra. Vamos falar de um camarada chamado Jonas. Dá para se expressar: um camarada, um irmão. Essa história é muito conhecida, mas Jonas estava em um lugar, em um abismo, que aos olhos do homem, aos olhos dele, não havia solução. Por isso eu citei: não há abismo tão profundo que Deus não possa descer e salvar, quando nós confiamos e servimos a Ele com nossa vida, com nosso coração.
obedecendo a sua palavra. Jonas estava no ventre de uma baleia. Veja que coisa, as pessoas até fazem gracejo com esta palavra, com esta história de Jonas, mas nós cremos. Alguém disse para uma pessoa uma vez: vocês creem nessa historinha que uma baleia engoliu Jonas? A pessoa disse: eu creio. Mas por que você crê? Porque a Bíblia diz. Mas você crê mesmo? Ela disse: eu creio. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu creria da mesma maneira. Isso é ter fé na palavra. Agora veja o Jonas, irmãos. Esse companheiro, o profeta diz: notem, vamos pensar nesse companheiro. Ele estava certa vez com um terrível caso de sintomas. O nome daquele companheiro era Jonas. Jonas teve o pior caso de sintomas que alguém jamais teve. Que alguém jamais teve notícias. Ele teve. Em primeiro lugar, ele estava desviado. Agora, isso tem uma palavra difícil para um pregador falar. Desviado, mas ele estava certamente. Porque qualquer um que não teme a Deus está desviado. Então ele estava desviado em um mar tempestuoso porque ele não obedeceu a Deus. Ele estava desviado porque ele não obedeceu a ordem que Deus deu para ele. Então veja, ele estava em um mar tempestuoso, com as mãos amarradas para trás, pés amarrados, sendo jogado no oceano. E uma baleia faminta o havia engolido e descido para o fundo do mar. E Jonas estava na barriga da baleia, no fundo do mar, desviado. Falando de sintomas, ele realmente os tinha. Se ele olhasse deste lado, ele via a barriga da baleia. Para qualquer lado que ele olhasse, ele via a barriga da baleia. Mas você sabe o que ele disse? Ele disse: elas são vaidades. Elas são vaidades, são mentiras. Irmãos, veja a situação desse precioso. Mas ele foi tirado dali de uma maneira milagrosa, irmão Adriano, porque ele creu numa oração que Salomão havia feito. Tomou Deus e sua palavra. E quantos outros nós vamos ver aqui? Tenham paciência, nós vamos ver aqui. Quantos outros, baseados somente nesta oração, na promessa de Deus, tiveram livramentos em suas vidas. Jonas estava lá. Vocês querem que eu leia a história? A oração de Jonas? Jonas no ventre do grande peixe, no livro de Jonas, capítulo 2. Veja. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Que lugar para fazer uma oração? E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Muitas vezes nós estamos com um probleminha pequeno, e parece que o céu se fecha para nós, mas não pare de falar. Se você é fiel a Deus, tem colocado sua vida na mão dEle, tome Deus em sua palavra. Veja, Jonas disse: do fundo do inferno eu gritei, e Tu ouviste a minha voz, porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: veja, lançado estou de diante dos teus olhos. Toda a vida tornarei a ver o templo da sua santidade. O templo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram em minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. E quando eu desfalecia em minha alma, eu lembrei do Senhor. Aleluia, lembrou. Você lembra do sumo sacerdote da sua confissão? Ele disse: eu lembrei do Senhor, e entrou
a ti a minha oração no templo da santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Quem olha para as coisas que não é da palavra, olha para o problema, olha para o sintoma, esquece da misericórdia de Deus. Mas Deus trouxe você aqui, porque Ele tem misericórdia. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou as joanas na terra. Vocês viram que ele orou aqui? Ele olhou para o templo que Salomão havia edificado. E Salomão, quando orou, ele disse: há de ser, Senhor, que quando o povo estiver na batalha, lutando contra algo, e o inimigo estiver vencendo, eles olharem para cá, em direção ao templo. Ouve, Senhor, a oração deles. E eles estavam num lugar dentro do ventre de um peixe, mas ele lembrou-se. Que visão, que revelação que ele teve, irmão Luiz. Eu não sei para que lado ele virou, mas ele lembrou da Escritura e tomou Deus em sua palavra. Tome Deus em sua palavra. Diga ao fraco que eu sou forte. Deus não mandou você professar que você é fraco. Ele mandou dizer: diga ao fraco que eu sou forte. Ele não mandou você professar e confessar que é doente. Diga pelas pisaduras de Jesus: eu sou sarado. Ele não mandou você falar palavras de derrota. Ele não trabalha com confissões de derrota. Ele trabalha com confissões de bênçãos para você. Ele é o sumo sacerdote. Ele pode se compadecer de nós. Seja a situação que nós tivermos, se nós estivermos firmes na palavra, sendo fiel a Deus, Ele vai estar ouvindo a sua oração. Veja, vamos aqui mais um pouco. E ele, quando orou, ele estava na barriga da baleia, olhou para um lado, para o outro. Você sabe o que ele disse? Elas são vaidades mentirosas. E ele disse: uma vez mais olharei para o santo templo do Senhor. Pois ele sabia que quando Salomão inaugurou o templo, ele orou: Deus, se o teu povo em algum tempo estiver em problemas e olhar para este lugar santo, então os ouça desde o céu, Senhor. E ele cria naquilo. Já pensou você ser fiel a Deus nesta palavra? E quando o problema se apresentar, você dobrar seus joelhos e falar: Senhor, está escrito aqui, que se eu fizesse dessa forma, tu ouviria, tu responderia. Irmão, você pode ter certeza que a resposta vem. Nós temos que começar a falar isso, a tomar Deus em sua palavra. Chegará um tempo que vai ser a palavra falada, não a minha palavra, a palavra falada, as promessas faladas acontecendo. Nós sabemos disso. E nós temos que começar a chamar essas coisas pela fé que temos nesse sumo sacerdote, da nossa profissão, da nossa confissão. Veja, ele disse: eu olharei. Mais uma vez eu vou olhar para o teu templo, eu vou lá louvar, eu vou pagar os meus votos, eu vou, mas dentro do vento uma baleia, mas eu vou. Por quê? Porque Salomão orou, e o Senhor é verdadeiro e prometeu que o Senhor ouviria a oração. Você pode dizer: dentro dessa situação que eu estou, dentro desse problema, o diabo te empurrou para uma situação, você mesmo entrou, talvez por descuido, mas lá dentro do inferno onde você se encontra, lembre-se que Deus prometeu que estaria contigo, que ouviria a sua oração, que o arrependimento muda até mesmo a mente de Deus. O arrependimento, a confissão. Aleluia! Esfregue na cara de Satanás que você crê no que está escrito. Quando ele dizer não vai dar certo, você diz: vai dar, porque eu creio, não no que você está falando, mas no que a palavra diz.
Oh Deus, vamos dizer graças a Deus. Que coisa, dá para vontade de parar aqui. Um homem com algas marinhas enrolado em seu pescoço, amarrado de pés e mãos, de cabeça para baixo, conseguiu dar uma espiada dentro do vento da baleia. Pastor, isso não está escrito. Seja inteligente, vai estar fazendo o que lá? E lá ele disse assim: eu Senhor, eu ainda vou voltar naquele templo, que ainda o templo não havia sido destruído, estava de pé. Eu ainda vou voltar lá, onde Salomão orou, e vou louvar o Senhor, e vou pagar meus votos lá. Ô irmão, eu creio nesse Deus. Se você tomar Ele na sua palavra, você será vitorioso. Não tenha medo, não duvide, porque Ele é por você. Veja, o profeta diz, veja, ele falou, ele orou. Ele lembrou que Salomão, quando inaugurou o templo, orou e disse: Deus, se o teu povo em algum tempo estiver em problemas e olhar para esse lugar santo, então ouça do céu. E ele cria naquilo. E ele olhou além da barriga da baleia e de todos os sintomas que estavam ao seu redor, olhou para o templo de Deus, e Deus o ouviu desde o céu e enviou ali algum tanque de oxigênio bem rápido. E aquilo o manteve vivo por 3 dias e 3 noites. E o levou até o lugar como um táxi leva e deixa alguém ali. E então ali ele pregou tanto, que uma cidade do tamanho de São Luís se arrependeu. Da onde saiu ele para fazer o que ele tinha que fazer? Deus te tira de onde você está. Se você tem algo para fazer para Ele vai te arrancar de onde você estiver e vai colocar você em posição. Vamos ver outro aqui? Oh Deus, 10 minutos nós terminaremos. Veja, não há abismo tão profundo que Deus não possa descer e salvar. Tome Deus em sua palavra, haja de acordo com a palavra. Fale segundo a sua confissão de fé. Você é um crente em Deus, você tem direito de pedir. Quando Daniel, o profeta, um filho de Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Então houve um tempo em que Daniel, sendo fiel, eu estou falando para fiel, seja fiel. Ele disse, ele sendo fiel, levantou suas janelas e não teve medo do que o rei dissesse. Eu digo, irmão Sabino, quando Deus falou através de Moisés, Deuteronômio 28, ele diz, há de ser, se você atentar para ouvir as palavras e obedecer e praticar, você será assim no campo, assim na cidade, assim no seu lar, assim no seu trabalho, a sua fazenda, tudo. As promessas, se ser fiel. Mas há de ser que se você não obedecer, aconteceria ao contrário. Então você pense nisso. Você seja fiel e Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. É isso que Deus quer que nós façamos. Deus está dependendo de nós. Orar para Ele, mas orar com o argumento que está escrito aqui. Senhor, eu tenho vivido, Senhor, eu tenho lutado, eu não sou perfeito, eu tenho errado, mas eu tenho crido e tenho lutado para cumprir aquilo que o Senhor pediu. Não tem demônio que pare na sua frente, não tem capeta que pare, não tem nada que dê errado com Deus, irmão. Pode crer nisso. Veja, então Daniel levantou na janela, não tinha medo do rei, independente de qual proclamação havia sido feita. Daniel orou de qualquer modo e ele encarou Jerusalém e orou. Se os homens olhassem para Jerusalém e orassem, a cidade onde o sacrifício queimado havia sido feito, e esta foi a razão que Daniel olhou para aquele lado e orou, pois o Senhor já havia dito, de novo, repetindo, se o povo tiver problemas e a qualquer tempo olhar em direção a este santo lugar e orar, então eu ouvirei do céu. E isto foi quando Salomão edificou o templo. E esta é a razão de Jonas ter a fé que ele tinha.
quando ele estava com algas marinhas enrolado, acabei de falar, no seu pescoço, ali de pé, vômito na barriga da baleia, lá embaixo no fundo do oceano, em um mar tempestuoso, ele diz: são falsas vaidades, porém mais uma vez eu olharei para o santo templo. Deus fez algo, ele abriu um caminho de escape para Jonas. O que ele fez ninguém sabe, esse é o segredo de Deus, mas não importa se isso era impossível, Deus pode alterar as circunstâncias. Você entendeu isso? Deus pode operar as circunstâncias, Ele pode fazer com que o impossível se torne possível. Oh Deus, o que é esse casamento para Deus entrar e arrumar, se o coração quebrantar diante de Deus? Vamos analisar por esse lado. Ele faz o impossível se tornar possível. Deus pode alterar as circunstâncias. Ele pode fazer tornar possível e não apenas provável, mas pode fazer disso uma realidade. Quando os homens tomam Deus na sua palavra e aceitam o caminho fornecido que Deus providenciou para o homem. Veja, Deus faz algo. O problema é que o homem quer a bênção e não quer o caminho. O homem quer ser abençoado e não quer o caminho. A mulher quer a bênção e não quer o caminho provido para chegar até a bênção. Mas quando você tomou o caminho, mamãe Estela, você professa a sua fé e Deus assina. É isso. Jesus falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E para que é isso, Pedro? Para perdão dos pecados. E que mais? E recebe o dom do Espírito Santo. Mas essa promessa é para nós só? Não, é para vocês sim, que estão aqui me ouvindo, mas é para vossos filhos, é para os que estão perto, os que estão longe, e todos quanto nosso Senhor e Deus chamar. Ele está chamando até hoje. Vinde. Ô irmão, a promessa foi para mim, eu abracei, você abraçou. Então começa a triunfar, caminhar com essa palavra, seja agradecido. Seja agradecido, ame esta palavra. Muitos tentam alcançar isso e não conseguem, e você não se esforçou nem um pouquinho. Você não passou noites e noites lendo a Bíblia, indo para um monte orando, dizendo: Senhor, me mostra se isso aqui é verdade. Não, você olhou em Atos 2 e leu e disse assim: eu creio nisso. Sabe o que foi isso? O Espírito Santo revelou como revelou para Pedro no seu coração. Você olha para a Bíblia diz assim: lavar os pés uns aos outros, não é o servo maior que o seu Senhor? Se eu, sendo o Senhor, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros. Você olha e fala: pronto, eu não sou maior que o meu Senhor, eu creio nisso, eu vou lavar os pés dos meus irmãos. O que é isso? Temor de Deus, revelação. Vamos dizer graças a Deus. Está tão bom esse lugar. Tem alguém que está doente aqui? Tem alguém que está com algum problema de saúde? Tem alguém aqui? Se tem alguém que quer ser curado aqui, levante a mão. Levante a mão se tem alguém que quer ser curado. Se não tem, não é igreja que fica profetizando dor de cabeça, não. Mas tem alguém que quer ser curado aqui, pelo poder da palavra que está sendo pregada, Ele é o grande curador. Pelas pisaduras de Jesus, você é curado nesta hora. Veja. Aceite o caminho fornecido por Deus. Deus deve ter colocado alguma câmara de oxigênio ali embaixo, eu não sei o que Ele fez na barriga daquela baleia, mas Ele manteve Jonas ali por 3 dias e noite, como um tipo de Cristo, que Cristo ficaria sem oxigênio no ventre da terra, e no 3º dia Ele sairia novamente. Era um tipo. Ele fez o caminho de escape, meu precioso irmão. Daniel, a ameaça era: você vai para dentro do covil dos leões. Mas Daniel agiu na palavra de Deus. Ele sabia que Deus ainda era Deus. Como fez Gideão, ele sabia que Deus, ele sabia que ele ainda era Deus, e ele ainda é Deus, e sempre será. E Gideão disse: se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? E Daniel sabia, ele era um profeta, ele sabia que ele amava a Deus. Você sabe, Deus sabe que você ama Ele, e Ele te ama.
Ele sabia que ele amava a Deus, sabia que ele era seu servo, e ele sabia que Deus era capaz de livrá-lo daqueles leões. Porém, se estivesse em apuros, sob ameaça, ele voltaria a sua face para o templo e oraria 3 vezes ao dia. Irmão, uma oração de Salomão. Sabe que Salomão é o tipo do Espírito Santo? Davi é o tipo de Cristo, Salomão é o tipo do Espírito Santo. Ele orou quando foi dedicar o templo. E olha quantos milagres, irmão Sabino, através daquela oração foi realizado. Daniel olhou e orou. Orava em direção ao templo, abria a janela. Mas Jonas não tinha nem para onde olhar, mas ele, por revelação, ele olhou, não sei como. O próprio Deus. Mas vamos ver, vamos encerrando aqui. 79% de ele sabia. Ele agiu por meio da palavra de Deus e Deus o encheu bem cheio do Espírito Santo, até que os leões não puderam comê-lo. Ele primeiro agiu sobre a palavra de Deus. Aí volta para Jonas. Jonas da barriga agiu primeiro por meio da palavra de Deus. Ele sabia que estava arrasado, tanto fisicamente. Suas mãos estavam amarradas, seus pés estavam amarrados. Este pregador dos gentios foi atirado para fora do navio, dentro da barriga da baleia e para o fundo do mar. Agora, em que condição ele se encontrava? Mas primeiro ele voltou sobre si mesmo, no ventre da baleia. Algas marinhas enroladas em seu pescoço. A baleia tinha estado comendo essas algas e coisas para obter vitaminas em seu corpo, suas pílulas de vitaminas. E então ela obteve um pregador ali dentro, mas esse pregador caiu em si. Aleluia! Ele caiu em si, ele deu a volta por cima, irmã. Caia em si, lembre que você é filho, você é filha de Deus, e dê a volta por cima. Nós vamos dar a volta por cima, irmã Nair. Nós vamos dar a volta por cima, irmã Rose. Nós vamos sair dessa situação, irmão Paulinho. Eu estou crendo num grande tempo de bênção para nós. E que condição, ele voltou veja, ele caiu em si e deu a volta por cima. Você não pode esconder um santo de suas orações. Não pode. Ele virou-se e olhou por tudo em sua volta, leste, norte, oeste, sul, e ele concluiu que ele estava na barriga da baleia. E no fundo do mar, em uma tempestade no mar, todas as esperanças tinham acabado, quando ele estava no navio, lá no navio. E agora ele estava na barriga da baleia, piorou a situação. Tem situação que você entra e você pensa, não tem mais o que acontecer de ruim. Aí vem mais um pouquinho mais ruim. E você pensa, Deus me abandonou, e Deus está dizendo, não, agora é a hora. E agora que eu vou mostrar quem sou eu. Agora que eu vou mostrar quem eu cuido, de que maneira eu cuido. Lázaro estava lá, doente. Vamos buscar Jesus, busca o amigo dele lá. Saíram na cidade, não encontraram Jesus. Alguém falou, Jesus, Lázaro está doente. Ele nem olhou aquilo, seguiu para mais uma cidade, para mais uma. Alguém disse, mas ele é amigo. Como que não vai lá ver o amigo dele? Aí Lázaro morreu. Aí Jesus chega na cidade. Alguém foi lá na casa de Lázaro, falou para Marta e para Maria, Jesus estava chegando aí. Saiu correndo, vou encontrar ele. Quando chegou, se atirou nos pés de Jesus, que comportamento. Há pessoas que não se arrependem por nada, não pedem perdão por nada. Mas a Marta, foi a Marta? Foi a Maria? Foi a Maria, eu acho. Bom, indiferente qual foi. Uma cuidou mais, sei que saiu correndo, se atirou nos pés de Jesus. E quando se atirou, Pablo, sabe o que disse? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Reconheceu que ele era o dono da vida. Reconheceu que ele tinha poder, que era o sumo sacerdote.
da confissão. Jesus falou: não, eu vou lá, ele vai levantar, ele está dormindo. Ele vai ressuscitar. Mas já faz 3 dias, mas vai ressuscitar. Simplesmente chegou e disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Lázaro, sai para fora. Ele ressuscitou. Estava mais difícil a situação de Lázaro, mas Jesus chegou. Talvez eu estou pregando para você que a situação parece estar cada vez mais complicada. Deixa, não murmure, siga crendo, porque Deus tem algo para realizar maior do que fosse uma dor de cabeça ou algo assim. Deus vai fazer algo tremendo e vai ficar marcado. Creia nisso. Veja, tudo estava acabado. No barco estava acabado, atiraram para a baleia pegou. Ele foi para a barriga da baleia, longe das esperanças do que nunca, mais longe do que nunca. E quando ele só podia ver a barriga da baleia, ele disse: elas são vaidades vãs, eu não creio mais neles. Porém olharei em direção ao templo. O santo templo não havia caído. Ele disse: ele está lá, então eu estou olhando em direção a ele. Então ele viu o milagre de Deus de alguma forma. O oxigênio veio para dentro da barriga da baleia. Ele respirou normalmente por 3 dias e teve um pequeno descanso em uma simpática carona. Aleluia! Pensando, irmão Adriano, quem jogou ele ali pensou assim: já era. Já era. Foi questão de segundo, caiu no mar, os peixes comeram. Jonas já era. Jonas estava descansando no vento da baleia. O profeta diz que foi assim um pequeno descanso e uma simpática carona, para que então ele pudesse ficar 40 dias de jornada através da cidade pecaminosa lá embaixo, para pregar o evangelho. Teve tudo arejado com o oxigênio novo dos céus. Ele não podia vir da baleia, a solução. Não podia vir do mar. Assim sendo, tinha que vir de Deus. A solução não vem de ninguém, vem de Deus para nós. A solução não vem do homem, vem de Deus. Diz o profeta, sopre sobre nós esta noite, Senhor, aquele oxigênio da palavra de Deus, no poder de sua ressurreição, para que possamos estar salvos nesses últimos dias pecaminosos. Sopre sobre nós o Santo Espírito. É isto, irmão, sopre, Senhor, encha nós com o oxigênio do Espírito Santo. Deus amado, ajuda nós nesta noite. Jonas teve que crer na palavra de Deus e agir nela primeiro. Agora ele estava provavelmente colocado com sua face para baixo. Se Jonas podia realizar um milagre daquela natureza, crendo na palavra de Deus para um templo natural, irmão. Veja, o milagre aconteceu, ele creu na palavra de Deus para um templo natural, irmão, sabe? Para algo natural, que um homem que finalmente se apostatou, Salomão tinha construído, mas pediu a Deus em oração para abençoar quem quer que olhasse para aquele templo e os livrasse de seus problemas, onde quer que eles estivessem. E Jonas pôde acreditar sob tais condições. Quanto mais nós podemos crer nesta noite, para olharmos ao céu, não um apóstata, não um homem que morreu e ficou na sepultura, como Jonas, ou melhor, como Salomão estava então, mas um Deus vivo, a qual se assenta à direita da majestade, do Todo-Poderoso, todo poder e autoridade, e pregando a palavra, enviando o Espírito Santo como testemunha do que fez. Amém? Creia na palavra de Deus, que vocês verão os milagres de Deus. Mas você tem que acreditar nela primeiro. Certamente você tem que acreditar nela primeiro. Tome Deus em sua palavra. Seja fiel e tudo dará certo. Não olhe para os sintomas. Veja, não há ninguém aqui não há ninguém aqui tão mal nesta noite. Pelo menos vocês estão com os 2 pés no solo. Jonas não estava. Mas observe, sobre aquelas circunstâncias, ele pôde recusar olhar ao redor em direção ao templo, onde um homem que no final havia se desviado, Salomão, tinha feito uma oração da fé sobre um templo terreno. Quanto mais você, sob a condição, olharia para o trono celestial.
onde Jesus está sentado à mão direita de Deus com seu próprio sangue, fazendo intercessões sobre o quê? Sobre as suas confissões e te convidando a vir. Então os sintomas voam para longe quando nós chegamos ali, quando olhamos aquilo, quando olhamos para cima, quando olhamos para o Calvário. Amém? Qual é o seu problema nesta noite? Você crê que Deus te abençoará? Qual hino que vamos cantar, irmã Nayara? Vamos cantar algum hino da harpa, alguma coisa assim? Algum hino do inário? Aleluia, para que a igreja cante. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Oh Deus amado, peço que me dás a chance de Senhor amado, amar. vamos orar um pouquinho. Você se coloca em pé. Nas montanhas e vales.